Quando a gente está fazendo um mangá, é muito comum a gente ter uma dúvida sobre o sombreado da nossa história. E quando a gente fala sobre sombreado, a gente está falando ou sobre retículas ou sobre achuras. E existe a dúvida muito forte de quando eu uso um, quando eu uso outro, dá para usar os dois, ou eu não uso nenhum e deixo a minha história só na line preto e branco normal mesmo. É isso que eu vou responder aqui nesse vídeo. Hey galera, meu nome é Jason Santos, eu sou ilustrador e quadrinista, já fiz alguns tantos mangás na minha vida, muitos deles repletos de achuras e repletos de retículas. Então eu meio que defini alguns conceitos de quando usar um, quando usar outro, e a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Se você gosta de mangá, se você gosta de desenhar e quer fazer o seu próprio mangá, deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda demais a continuar trazendo esses vídeos aqui pro canal e também o YouTube a entender que esse vídeo é legal e recomendar para mais pessoas assim como você. E bora pro vídeo. Primeiramente, vamos tentar definir aqui, caso você está caindo nesse vídeo de paraquedas e não conhece muito bem esses termos, o que são retículas e o que são achuras. Retículas são basicamente esse padrão de bolinhas pretas que você vê em mangá. Se você pegar um mangá e olhar bem de perto, você vai ver que os cinzas daquele mangá são feitos dessas bolinhas pretas, que elas são colocadas uma do lado da outra, bem pertinho, e quando a gente olha de longe, elas simulam um tom de cinza de acordo com a proximidade delas. Então, quando a bolinha é maior e mais próxima uma da outra, o cinza parece mais escuro, e quando a bolinha ela é menor e mais longe uma da outra, o cinza parece mais claro. É assim que simula o cinza de uma maneira um pouco mais barata de imprimir. Todas as impressoras elas imprimem assim, só que vamos dizer com uma proximidade muito maior, mas a lógica é essa. Eu tenho um vídeo aqui falando especificamente sobre retículas, sobre como aplicar retículas pelo Photoshop. Se você quiser ver esse vídeo, o link está aqui nos cards. Já as achuras, elas são feitas geralmente manualmente pela gente mesmo. A gente vai fazendo um padrão de traços e um rabisco, digamos assim, que gera uma certa textura, uma certa sensação para aquele nosso desenho. E muitas vezes ele também é associado com sombra. Então, em muitos casos, a achura, por ela gerar um padrão, quando você faz esse padrão, ele simula um efeito muito parecido com o da retícula. Então, várias linhas paralelas, lado a lado, pequenas em um canto da imagem, quando você olha de longe, aquilo ali simula um cinza, simula uma sombra, um sombreado no seu desenho. Muitos desenhos antigos você tinha essa questão de volume e sombra feito exclusivamente com achuras, geralmente com linhas cruzadas, né? Você vai fazendo vários xizinhos ali com as linhas e a grossura dessa linha fazia a sombra. Se você pegar uma nota de dinheiro aí que você tem ali aquela figura romana, ela é feita basicamente com achura. Você consegue analisar bem isso pegando. E eu tenho um vídeo falando exclusivamente sobre achura e você pode também ver ele clicando aqui nos cards. É um vídeo bem interessante que eu mostro como fazer e mostro alguns modelos de achura para vocês. Agora que a gente sabe o que é retícula, o que é achura, vamos falar aqui um pouco sobre a utilização dela nos mangás. A primeira coisa que vale a pena dizer é que isso também varia, assim como tudo, de acordo com o estilo de cada artista. Então, se a gente pega, por exemplo, o mangá de Naruto, você vai ver muito mais a presença de achuras do que de retículas. Ele prefere trabalhar com achuras do que com retículas, apesar de que sim, você tem retículas em vários casos, só que com uma incidência muito pequena em relação às achuras. Já o mangá de Death Note, por exemplo, trabalha muito mais com as retículas, com os tons de cinza provenientes das retículas do que com as achuras, apesar de ele também usar sim bastante achura no seu desenho. O estilo de cada artista vai ajudar a definir meio que a preponderância de um ou de outro, se vai ter mais achura ou se vai ter mais retícula. Mas vamos tentar entender aqui o uso de cada uma, em qual situação você usa cada uma, para você até poder definir isso melhor no seu estilo. E independente de você gostar de usar mais achura ou gostar de usar mais retícula, saber quando você sair do seu padrão e usar o outro para fazer melhor a sua história. A retícula, em geral, como eu disse, ela tem o objetivo de simular cinza. Então a gente tem uma história basicamente preto e branco, papel branco, tinta preta. Quando você precisa fazer uma outra gradação de sombra que não seja completamente preta, mas que ela seja ali
né, não seja também completamente branca, você precisa do meio termo, do cinza, você tem a opção de usar a retícula. Ela geralmente vai preencher alguma área do seu desenho que vai simbolizar esse tom um pouco mais escuro, essa sombra, esse sombreado. As retículas elas podem variar de, vamos dizer, tonalidade, igual eu falei, né? Conforme as bolinhas elas são maiores e mais próximas, você vai ter tonalidades mais escuras, e conforme elas são menores e mais separadas, você tem tonalidades mais claras. E isso ajuda você a definir ali quão escuro, quão claro, o quão intensa é aquela sombra que você está usando no seu mangá naquele momento. Então, a função principal da retícula é de fazer sombras, é fazer preenchimento de cinza, digamos assim. Tanto que você, se quiser hoje, pode, para quadrinho digital principalmente, você pode trocar as retículas por tom de cinza diretamente. Foi o que eu fiz, por exemplo, no meu mangá Macaemei, que é inclusive o que você está vendo eu fazendo aí, usando de exemplo para te mostrar essas coisas. É o meu mangá Macaemei, eu usei o tom de cinza diretamente, sem fazer o uso da retícula. Existem retículas que são padrões de textura, e que aí, no caso, elas teriam um uso um pouco mais parecido com o das Ashuras, mas aí não entra no nosso caso aqui do nosso vídeo. A gente está falando da retícula padrão, né? Do screen tone padrão. A Ashura, ela pode ser dividida em dois usos principais. Igual da retícula de fazer sombras, então você preencheu uma certa área ali com a Ashura com o intuito de que aquilo simule uma sombra, um sombreado, um tom de cinza, ou também ele mostrar alguma textura. Então, quando você faz uma árvore, por exemplo, e você faz as ranhuras da árvore, você usa a Ashura para simular a textura da madeira da árvore. Quando você faz, né, de novo uma árvore de longe e você usa ali a Ashura nas folhas, você está simulando a textura daquelas folhas em conjunto para você não ter que desenhar folha por folha. Inclusive, esse é um dos exemplos que eu cito naquele vídeo que eu falei que eu tenho sobre a Ashura. Lembrando que o link está aqui nos cards. Então a Ashura ela tem dois usos principais: sombra e textura. Quando a gente usa um e outro, você vai usar principalmente a retícula em lugares, em situações que você quer o sombreado. Porém, você pode, nesses casos, optar pela Ashura. Mas a Ashura geralmente não vai ser usada quando a área de sombreado é muito gigante. Você não vai preencher uma área completa com Ashura, porque seria quase que humanamente impossível para começo de conversa, né? Você fazer ela com uma certa qualidade. A Ashura geralmente depende de um movimento mais rápido e mais preciso. Então, quanto maior a área, mais difícil você ter esse movimento rápido e preciso. Geralmente vai sair feio, vai sair errado. Então, não é que seja uma regra que você não pode fazer. Você pode fazer, mas vai ser muito difícil. E nesses casos, a retícula vai simular uma sombra com muito mais eficácia do que você fazer uma Ashura gigantesca. No caso, né, de linhas paralelas, etc. Então, em sombras menores, a Ashura é muito comum, como no caso que eu uso aqui. Embaixo do pescoço de praticamente todos os desenhos que eu faço ali um sombreado preto com uma Ashura que vai simular um degradê. Então, com linhas mais grossas se tornando linhas mais finas. Isso é uma Ashura. Eu poderia fazer isso com retícula ou com cinza caso eu quisesse. Eu prefiro fazer com Ashura. Em alguns casos, como esse daqui, você vê que a parte ali da manga da personagem, né, e do braço que está embaixo está com sombra. E eu também usei a Ashura, porque é uma área pequena e nesse caso eu achei que cabe. Algo importante sobre as Ashuras é que elas têm que ter uma espessura de traço um pouco menor do que a espessura que você usa no desenho como um todo. Não é uma regra, mas em geral você vai fazer isso para que ela simule melhor o tom de cinza e que ela não se confunda com o traçado principal da sua arte. E é por isso, né, entre outros motivos, que fica difícil você fazer a Ashura num ambiente muito grande, preenchendo uma área muito grande. Você teria que fazer uma variação de traço que permitisse que essa Ashura passasse por trás sem, vamos dizer, tirar os detalhes e os contornos do seu desenho. Por isso, nesse caso, a retícula ela acaba sendo um pouco melhor para retratar essa sombra. Existem situações onde você pode usar a Ashura e a retícula ao mesmo tempo? Existem sim. Geralmente, quando cada uma está cumprindo um papel. Eu falei que a retícula ela cumpre basicamente, em quase 100% dos casos, o papel de sombra. Enquanto a Ashura ela pode cumprir tanto de sombra quanto de textura. Quando a Ashura está cumprindo o papel de textura, você pode usar a retícula para fazer o papel de sombra. Então as duas meio que se complementam. Uma como textura e a outra como sombra.
É claro que você sempre tem que tomar muito cuidado quando você usar Ashura e textura junto, porque mesmo que às vezes você queira usar quando as duas estão fazendo o mesmo papel, ou seja, as duas estão fazendo o papel de sombra, e você quer usar as duas para reforçar a sombra, você precisa tomar cuidado com a espessura da sua retícula e a espessura da linha da sua Ashura, para que não fique muito pesado e de novo acabe comprometendo o desenho que está ali atrás ou a textura que você estava representando. Usar uma retícula mais clara geralmente é o indicado quando você vai somar ela junto com uma Ashura, ou usar uma retícula de degradê, ou uma Ashura de degradê com uma retícula um pouco mais clara, mas é sempre importante tomar muito cuidado quando você resolver fazer o uso dos dois. Geralmente é mais indicado quando cada um está cumprindo o papel, no caso a retícula de sombra e a Ashura de textura. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, porque como eu disse, me ajuda demais. Deixa nos comentários o que você gostaria de ver, o que mais você gostaria de ver, que você tem dúvida, que pode deixar que eu trago um vídeo aqui no canal. Compartilha esse vídeo com amigos seus que fazem mangá e que de repente não sabia disso. Muito obrigado por ter assistido. Tem outros vídeos aparecendo aqui que com certeza algum deles vai te ajudar aí no seu processo, no seu projeto. Valeu, falou, é nóis.